2 Samuel capítulo 4, verso 4. É uma das histórias da Bíblia mais interessantes no quesito identidade. Você vai entender o porquê. A Bíblia diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado do seu pé. Ele tinha 5 anos de idade quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ela caiu. E, na verdade, ele caiu e ficou aleijado. E seu nome era Mefibosete. Ponto. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, pode ser sincero. Quantos aqui já ouviram alguma vez a história de Mefibosete? Levante a mão. Quantos nunca ouviram nada sobre Mefibosete? Levante a mão. Pois bem, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você não ouviu? Porque Mefibosete era o rejeito da sua própria família. O que sobrou de uma linhagem real. Grava essa palavra. O que sobrou de uma linhagem real. Comigo? Tá tudo certo? Então olha a história desse garoto. Esse garoto aparentemente nasceu na melhor família de Israel que poderia ter nascido. Ele nasceu numa família real. Eu não sei se você já pensou isso em algum momento da sua vida, mas seria interessante ter nascido numa família real. Você consegue imaginar você acordar e a sua família ter uma trajetória de realeza? Você já sabe que vai comer do melhor dessa terra, que você tem uma sucessão programada, sua vida já está pronta para viver a realeza, certo? Essa era a vida desse garoto até os 5 anos de idade. Só que acontece um problema na vida dele. Mefibosete é neto de um rei chamado Saul. O seu avô é simplesmente o primeiro rei da história de Israel, levantado pelo próprio Deus de Israel. Não era uma monarquia antiga, era uma nova monarquia. E esse rei é Saul. Saul é um homem de Deus. Saul está vivendo coisas extraordinárias. Saul não é um erro, mas Saul erra e não se arrepende. E quando ele se arrepende, a Bíblia diz que Deus rejeita o reinado de Saul. É aquelas histórias de filme. Só que lembre-se que Saul tinha um filho, e o filho dele se chamava Jonatas. Jonatas era para ser, pela lógica, o próximo rei de Israel. Só que aí acontece um problema. Porque Saul erra, e erra de uma maneira que não foi tão grave, mas porque não se arrepende, Deus rejeita o reinado de Saul. E naquele dia quebra-se a linha sucessória. Jonatas não será mais rei. Mefibosete, então, nem se fala. Mas você não pode tirar daquela pessoa que existe uma linha sucessória real. Há uma linhagem real. Veja, não dá para negar que existe ali um peso de uma história muito poderosa. Porém, acontece algo. Deus levanta outro rei. O outro rei se chama Davi. Só que Davi em algum momento se torna muito amigo de Jonatas. E a Bíblia vai falar muito dessa amizade. Ela é uma amizade transcendental. É uma amizade que alcançou níveis fora da normalidade. Era uma amizade espiritual de alma. A Bíblia vai dizer que Davi promete a Jonatas que nunca abandonaria as gerações dele. Só que acontece um problema. Saul morre, Jonatas morre, e esse garoto de apenas 5 anos, pela sua babá, é levado para fora de Israel e vai enviado para um lugar chamado Lodebar. Você está entendendo comigo a trajetória da história? Sim, está comigo, amém? Então lembre-se, esse garoto tinha tudo para viver a melhor vida dessa terra, mas a vida dele descamba de repente. Só que na hora que a babá está saindo de Israel às pressas, fugindo com o garoto no colo, ela deixa o menino cair. E quando o menino cai, ele quebra os pés e se torna aleijado. Então ele vai para um lugar chamado Lodebar, e ele cresce nesse lugar. A minha imagem desse garoto construída na cabeça dele, ela é a pior possível. É roubado dele a identidade de realeza. É tirado dele a essência que carregava. E agora ele é só um aleijado que mora num lugar chamado Lodebar. Lodebar significa lugar sem fruto, lugar seco, lugar morto. Então ele é tirado de dentro do palácio
é levado para um lugar onde o significado é o pior possível, aleijado, criado de uma maneira errada. Então a sua identidade foi sendo atrofiada. Em algum momento ele já não lembra mais quem ele é. Ele já não lembra mais que o seu pai era Jonatas. Ele não lembra mais que o seu avô foi Saul, o grande rei de Israel. E vive num limbo de uma história que ele não escolheu. E a maioria de nós somos assim. Fomos colocados dentro de uma história que não nos pertence, que não combina com aquilo que somos de fato, que não combina com aquilo que poderíamos viver em Cristo Jesus. Mas como fomos aleijados na nossa própria história, então vamos ouvindo, recebendo e aceitando aquela realidade. E aquela realidade é uma realidade que nos apequena, é uma realidade que nos destrói, é uma realidade que nos ofusca. E quando eu digo isso, eu estou falando que rouba de você a oportunidade de viver algo poderoso em Cristo Jesus. E isso são coisas que são semeadas na nossa vida de maneira geracional. Nesse caso de Mefibosete, ele é apequenado pela própria história, mas acredita de fato que ele não serve para nada, que ele não tem o que fazer, que ele não tem frutos para dar. E talvez a questão mais importante da nossa vida é quando nós nos perdemos do que de fato somos em Jesus, porque acreditamos nas histórias que não escolhemos viver, mas que foram colocadas para a gente como personagem principal. Nos colocaram histórias. Talvez os seus pais criaram histórias para você acreditar. Talvez as gerações que vieram antes criaram uma identidade que não era para você absorver, mas você absorveu. Eu vou falar uma coisa para você e não me leve a mal, mas muitos de nós vivemos uma vida medíocre porque acreditamos que isso é o máximo que a gente pode viver, porque foi assim que a gente aprendeu. Nós não evoluímos, nós não acrescentamos, a gente apenas pega e passa para frente, pega e passa para frente. Então a gente acredita coisas horríveis ao nosso respeito, a gente acredita coisas pesadas sobre nós. Então a gente não quer ir além, mas a gente também se ofende com aqueles que vão além. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei travado nisso, porque eu olhei para Mefibosete e eu me vi em Mefibosete durante muito tempo. Eu tinha certeza que os meus pais estavam certos sobre mim. Quando meu pai não tinha Jesus, as palavras de maldição que ele usava eram terríveis, e eu tinha certeza que ele estava falando a verdade ao meu respeito. Mas sabe por quê? Porque eu me perdi da verdadeira identidade, eu me perdi daquilo que Cristo queria sobre mim, eu me perdi sobre as promessas que Deus tinha ao meu respeito, eu me perdi sobre aquilo que Deus falava comigo, e acreditei naquilo que eu não escolhi, mas que escolheram para mim. Mefibosete é essa realidade. Você consegue imaginar que um garoto que poderia ser rei está vivendo em Lodebar com os pés quebrados? Como um mendigo ele vivia. Só que aí a Bíblia vai dizer que a vida dele vai mudar. Oh Jesus, 2 amém. Eu vou falar de novo. A vida dele vai mudar. Sabe o que acontece? Davi um dia no palácio caminhando, lembra-se da promessa que fez para Jonatas, que cuidaria dos filhos da geração dele. Chama Ziba e diz: olha, existe alguém de Jonatas que possa ser sobrado, que eu possa fazer alguma coisa? E aí um homem lembra dele, diz: há um garoto chamado Mefibosete que mora em Lodebar. Aonde ele mora? Lodebar. Deixa eu te lembrar uma coisa. Ele não escolheu Lodebar, escolheram Lodebar por ele. Foi a babá que escolheu levar ele para Lodebar. Ele nunca foi questionado se queria Lodebar. Ele não escolheu quebrar os pés, foi um acidente. Às vezes nós não escolhemos quebrar, mas escolhemos permanecer caídos. Nós não escolhemos errar, mas escolhemos permanecer no erro. Nós não escolhemos o fracasso, mas escolhemos permanecer no lugar do fracasso. Nós aceitamos Lodebar, nós incorporamos Lodebar, e Lodebar se torna a gente, e a gente se torna Lodebar. E aí precisa Deus mandar alguém para nos resgatar daquele lugar e dizer: agora você só fica aí se você quiser. Agora você só se torna de fato essa história se você permanecer nela, porque há um caminho, há uma porta, há uma saída, há um jeito. Então Davi manda chamar ele. A comitiva deve ter sido extraordinária. Chega a comitiva do rei e procura por um garoto em Lodebar chamado Mefibosete. Aonde mora Mefibosete? Aonde está Mefibosete? Encontram Mefibosete. Mefibosete, bora, levanta, toma um banho, coloca uma roupa, que a gente está indo para a casa de Davi.
Só que a casa de Davi não é a casa de Davi, é o palácio de Davi. Davi é o rei segundo o coração de Deus. Então ele chega lá. E quando ele chega, Davi diz a ele: a partir de hoje, você vai se assentar na minha mesa. Você vai comer da comida que eu como. São só 4 aleluias. Eu vou ler para ver se fica mais robusto. Precisa mesmo? Sério? Mas gente, vocês me dizem, apontam às vezes. Precisa mesmo? Não, lindo, eu vou falar de novo. Uma porta está se abrindo para Mefibosete. Uma porta nova está se abrindo para Mefibosete. Escolheram por ele a vida toda, mas agora ele vai poder escolher por ele. Olha, eu confesso para você que eu fiquei escrevendo tanta coisa aqui. Eu confesso que eu queria pregar exatamente o que eu escrevi, mas eu preciso te dizer uma parada. A gente, quando tem a oportunidade de escolher, ainda permanece deixando os outros escolher o nosso lugar. A gente ainda deixa os traumas escolherem. Ainda a gente deixa as crenças que colocaram na nossa cabeça. Ainda a gente está acreditando nas mentiras que nos falaram quando a gente era pequeno. Tem gente que tem tudo para ir longe e ainda está no mesmo lugar da vida. Tem gente que tinha tudo para estar muito melhor na vida, mas ainda mora no mesmo barraco, ainda vive na mesma realidade, porque não acredita que Deus pode fazer na vida dele, porque ele está tão impregnado em Lodebar, e Lodebar está tão impregnado nele, que ele não acredita que dá para dar fruto, que ele não acredita que dá para mudar de vida, que ele não acredita que na vez dele Deus vai fazer acontecer, porque ele vai mudar a cabeça e ele vai deixar Deus agir. Essa é a parada. A gente está vivendo às vezes um milagre e não está desfrutando porque não mudou a mentalidade em relação àquilo que Deus tem para fazer. Lodebar está na frente da nossa cabeça, dominando o nosso coração e a nossa mente. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que quando Davi fala tudo isso para ele, ele diz: quem sou eu, senão um cão morto, para se assentar na mesa do rei? Você percebe isso? Irmão, só agradece. Você fala: sério? É nós, estamos juntos, vamos viver o que Deus tem. Não, mas quando Deus abre uma oportunidade, às vezes a gente entrar pelo caminho, a gente tenta mostrar para Deus por que não vai dar certo. Ei, eu sou um cão, eu não sirvo, não dá certo. Mas quem contou isso para você foram pessoas que projetaram o teu caminho. Mas o que Deus está te dando é uma oportunidade para viver o destino que Ele tem para a sua vida. É o que Ele tem para a sua história. O que Ele tem é diferente do que você foi, sabe, semeado, plantado dentro de você. É lindo, você não teve chance para escolher aonde nasceu, mas você tem chance agora para escolher aonde vai viver para sempre. Se você quiser ficar em Lodebar, fique em Lodebar. Mas o convite de Deus é para que a gente se assente na mesa com Ele. É para que a gente assuma a nossa identidade. Eu não sou um cão caído na beira do asfalto. Eu sou filho de Deus e o meu lugar está separado para outros níveis. Não, irmão, mete um aleluia com graça aí. Não, falaram a vida toda que a gente não podia tal coisa, que a gente não ia chegar em lugar nenhum, que a gente não ia viver o extraordinário. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero desfrutar daquilo que Jesus tem para mim. Eu vou gastar a minha vida naquilo que posso, mas sabendo que a conta já foi paga por Jesus na cruz do Calvário e que não há mais nada que eu possa fazer senão viver aquilo que Deus tem para minha vida. Se você quiser viver em Lodebar, fique lá. Eu estou correndo para a mesa do rei e quero comer do que ele come, quero andar aonde ele anda, quero viver o que ele tem para minha vida, quero desfrutar da realidade do eterno sobre a minha história. Só que o problema está, se eu não vencer as mentiras que foram colocadas e se eu não romper com o Lodebar que me prende, eu vou ficar lá, ou pior, vou viver no palácio como se estivesse em Lodebar. Pior coisa que pode acontecer com você é viver uma vida extraordinária como se estivesse vivendo uma vida horrível. Você reclama daquilo que é o sonho de alguém, você não valoriza aquilo que Deus já te deu. Deus já fez tudo por você e você ainda está reclamando porque te falta aquilo que você ainda não está vivendo. Você está olhando para o futuro, mas o seu presente já é poderoso, já é milagre em cima de milagre. Esse é o problema de viver na terra prometida como se estivesse em Lodebar. Deus já te colocou na mesa e você ainda está sentado no chão. Deus já te deu a oportunidade para viver coisas incríveis e você está ainda reclamando daquilo que não viveu.
Então chega uma hora na vida que todas as portas já se abriram. É a gente que quer ficar em Lodebar mesmo. Irmão, depois que você sabe da verdade que te liberta, se você quiser ficar preso de cela aberta, é só você que quer mesmo, porque o caminho para a liberdade já foi aberto e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos deu uma identidade nova, Ele nos deu um futuro novo, Ele nos deu uma nova história, Ele nos deu uma oportunidade de viver aquilo que é, sabe, maravilhoso. Mas é a gente que quer ficar em Lodebar. E a gente está em Lodebar mandando e-mail para quem está vivendo na mesa, dizendo, sai daí! Porque a gente se irrita quando a gente está em Lodebar, porque parece que está todo mundo vivendo o extraordinário e a gente está acreditando que ainda não dá para a gente. Não, irmão, dá para você também. Ô irmão, vou falar uma parada para você aqui, só nós, só a gente. Se o ímpio pode, eu queria tanto falar tudo o que eu penso. Eu queria tanto, mas ia ser tão cancelado se eu falasse tudo o que eu penso. Ô, irmão, a gente carrega um espírito de miséria tão grande que a gente se ofende com coisas que deveriam ser o sonho para todo mundo viver e disponível para todos. A gente é tão medíocre que a gente julga a prosperidade dos outros pela deficiência da nossa fé. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente quer até o que os outros têm, mas a gente só não quer viver o processo de cura da nossa alma para ter a identidade que aqueles já conseguiram. E eu vou falar uma parada tão difícil, isso é tão difícil. Deus tem disponível para todos os filhos a mesma porção. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Deus não é um Deus meritocrático, Ele é um Deus de graça. Graça está disponível, graça está aberto para nós. Se você quiser assumir a sua identidade de filho de Deus e viver da graça de verdade, você vai viver coisas que não tinha capacidade para sonhar, que falaram a vida inteira para você que era impossível. Mas se você não se libertar de Lodebar, você vai estar dentro do palácio vivendo como se estivesse ainda dentro de Lodebar. Olha, eu vou ler para você uma coisa. Porquanto, quando entraram na casa, ele jazia no seu leito, no seu quarto, e o feriram e o mataram e decapitaram, tomaram a sua cabeça e se foram pela planície toda. Isso aqui é a história de Ibosete. Está junto. O que permanece, o que se deixa abater, é ferido e morto pela própria história. Mas o que se levanta, atende o chamado e corre para o lugar que Deus o chama, vive uma segunda chance, uma oportunidade de agora escolher diferente. Dois aleluia, não é possível. Eu quero que você entenda. O caminho está aberto para todos nós e agora é a gente que escolhe. Se você teve a chance, a bênção, a benesse de nascer num palácio e ter tido uma melhor educação, ter tido os acessos todos os possíveis, estudou no melhor colégio, sabe, foi apresentado e nunca foi amaldiçoado por aqueles que deveriam te abençoar. Você é um privilegiado. Mas se você nasceu e foi mandado para Lodebar, foi colocado uma cultura errada dentro de você, você foi perdido de si próprio, mas agora Deus está te chamando através dessa palavra. Agora é uma chance para você. Você pode decidir agora. Você pode decidir agora. Vou falar até você entender. Agora você pode decidir. Decidiram a vida toda por você, mas agora é a sua vez de decidir. Você estava perdido de você mesmo, mas agora você sabe. Lembraram você. Você não é um rejeitado. Você é filho de Deus. Você é amado por Jesus. Ele entregou a vida na cruz do Calvário para te salvar. Há uma chance, há uma porta aberta para você. Há um caminho no meio do deserto. Agora é você que vai escolher. E aí agora é só você que pode fazer. Não, eu não posso fazer mais nada. Fecha o caderno, fecha a Bíblia e o caminho agora é para você. Mefibosete, o que você quer? Se você quiser agora, Mefibosete, você pode se assentar na minha mesa. Você pode comer comigo. Não é sentar quando eu saio. Você pode se assentar comigo na mesa, Mefibosete.
Mefibosete, você estava em Lodebar ontem, agora você está no palácio comigo, Mefibosete. Mefibosete, atualiza a sua cabeça, Mefibosete. Não viva como se estivesse em Lodebar, Mefibosete. Agora você está na mesa do rei, agora você está comigo, a gente come junto, os meus servos vão te servir, a minha casa é a tua casa, você nunca mais vai ficar longe, distante, Mefibosete. Agora é com você. Você quer, Mefibosete? E aí, irmão? A maravilha do evangelho é que quando ele chega na nossa vida, é basicamente o servo de Davi chegando na casa de Ziba, de Mefibosete, melhor dizendo. Ô Mefibosete, Davi mandou te chamar. Vou atualizar. Qual que é o seu nome? Qual é o seu nome, moço? Vanusa. Vanusa. Deus mandou te chamar hoje para você se assentar na mesa dele, para comer daquilo que ele come, para viver a vida que ele tem para você. Você não precisa mais nem voltar para Lodebar. Se você quiser, é só ficar agora aqui. Você não vai ser escrava de uma estação, entende? É o que Deus está falando. Qual que é o seu nome, jovem? Qual que é o seu nome? Natan? Nome de crente, Natan. Não dá para esquecer que Natan depois meteu o louco para cima de Davi. Mas antes, vamos ficar no Mefibosete. Ô Natan, Deus está chamando você para se assentar na mesa do rei. Deus está chamando você para comer daquilo que ele come, para viver a vida que ele tem para você. Se você quiser voltar para Lodebar, volta. Mas se eu fosse você, esquece Lodebar. Deixa para lá Lodebar. Lodebar não frutifica, não dá certo. Vaza de Lodebar e vai para onde Deus está te chamando, Natan. Eu escrevi um negócio tão legal aqui que eu vou ter que lhe falar. Você, pelo amor de Deus, você não nasceu para isso. Tem coisas na sua vida que não combinam mais com quem você é. Não, peraí. Irmão, você parecia com Lodebar, Deus entrou na sua vida, você não combina mais com Lodebar. Não, peraí, você não conhece gente que você olha para ela, mas ela não combina com o lugar que ela tá? Porque ela parece que já não tá mais naquela vibe, ela já mudou. Você não tem nada a ver. Já viu gente assim? Pois é, meu lindo, quando Deus entra na sua vida, Lodebar já não combina mais com você. Tem coisas que já não combinam mais com você. Não combina mais com você ficar caído, não combina mais com você ficar reclamando, não combina mais com você ficar, sabe, nessa condição de vítima. Não, já acabou. Lodebar agora é passado. Deus está chamando você para viver uma nova história. Deus está chamando você para agora fazer novas escolhas. Deus está chamando você para um novo destino. Então tem coisas que já não combinam mais com você. Às vezes essa já não combina mais com você. Essa carinha de sofrido já não é mais parte da sua vida. Deus está dando uma nova oportunidade, um novo caminho, uma chance. Ei, você está na mesa do rei agora. Não precisa falar, ai, porque eu sou... Não, shh. Sou filho do rei. Estou na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas para viver aquilo que ele tem para minha vida. Aleluia. Eu fiquei com isso na minha cabeça hoje o dia todo. Deus está te chamando para sair de Lodebar, para o lugar que, sabe, dá frutos, para o lugar onde a misericórdia dele se estende sobre sua família, para viver coisas que talvez você nunca acreditava que era possível, até Deus entrar na sua história e mudar a sua identidade. Não me leve a mal, tá? Mas tem coisas que hoje você finge costume, que com Deus vai parecer normal amanhã. Não pegou não, né? Vou te contar só uma coisa e eu termino aqui. Poxa vida, como que eu falo isso sem parecer estranho?
Eu acho que é só melhor não falar mesmo. Ó os fofoqueiros, ó o fofoqueiro. Não, é bom deixar vocês viver. É bom que a gente viva, porque eu também ainda estou aprendendo coisa nova. Tem coisas de Lodebar ainda que me incomodam às vezes. Todo dia eu estou tirando um pouquinho de Lodebar de dentro de mim. Todo dia tem alguma coisa que tenta ofuscar o que Deus tem para minha vida e que eu preciso tirar. Todo dia eu estou fazendo escolhas novas. Eu estou fazendo escolhas que nem meus pais escolheram, nem meus avós, nem gerações anteriores viveram. É difícil tirar Lodebar. Mas todo dia tem um pouquinho do reino de Deus entrando e outro pouco de Lodebar saindo. Um pouco do reino de Deus entrando, um pouco de Lodebar saindo. E a cada dia que passa eu tenho mais certeza daquilo que eu sou. E eu não sou o que alguém tentou colocar na minha cabeça que eu era antes de Jesus entrar. Eu sou filho dele, eu sou amado por ele, eu sou fechamento dele, eu sou servo dele, mas eu também sou amigo dele. Eu sou amigo, mas eu também sou filho dele. Não vem atrapalhar a minha identidade, não. Ah, você é isso. Não, fala de você. Tchau, Lodebar. Eu tô na mesa do rei agora. Eu vou vestir o melhor, eu vou andar com o que puder de melhor, eu vou tratar a minha esposa da maneira melhor, eu vou educar os meus filhos da melhor maneira, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer e Deus deixar. A mesa do rei é meu endereço. Se Deus diz que eu posso, eu vou. Se Deus deixar, eu faço. Se Deus abrir o caminho, eu caminho. Se Deus abrir a porta, eu entro. Mas eu nunca mais vou ficar assim, mas isso aqui não é pra mim. Não é assim, se Deus mandou, eu vou. Avisa pro teu marido aí, fala, nós vamos viver coisas que a gente nunca viveu. Não, vamos ver, é isso aí, irmão, prosperidade, favor, graça imerecida. Fala pra tua esposa, fala, nós vamos entrar em lugar que a gente nunca imaginou, mas a gente vai viver. Não, irmão, pelo amor de Deus, fala, a gente vai fazer umas viagens que só esses influenciadores sinistros faz. Fala, irmão, fala, pelo amor de Deus, a gente vai ter carro melhor, você vai ter o melhor carro da nossa família, nós vamos viver numa casa grande, e os nossos filhos nunca vão ter falta de nada. Se na nossa vez teve falta, na nossa vida dos filhos vai ter abundância. A gente vai viver coisas que nós nunca vivemos. A gente vai ir além. Irmão, esquece o Lodebar da cabeça. Não, irmão, vou falar então. Pronto, termino falando. Sou fofoqueiro, não estou aguentando. Eu e minha esposa. Lembra de quando tinha aquele site de compra coletiva? Sim ou não? Um dia eu e minha esposa estávamos na nossa kitnet e lá já não era Lodebar. Só um irmão pegou, eu vou falar de novo. A gente estava na nossa kitnet e lá já não era mais Lodebar. Lá já era uma mesa do rei preparado para nós. Mas vou te dizer o que é maravilhoso. Estava eu e ela sentadinho na cama, no computadorzinho, vendo o site de compra coletiva. Aí tinha uma viagem para um hotel que dá 70 quilômetros da nossa cidade, em Campo Alegre. Um hotel fazenda. Aí eu e minha esposa falaram assim, compra coletiva, barato. Vamos tentar ver se parcela. Era R$135. Colocamos nosso nome, colocamos os dados do nosso cartão e pensamos, quando a gente apertar para ir para a próxima tela, vai aparecer a quantidade de parcelas que dá para fazer. Porque como que paga R$135 à vista na próxima fatura? Você é rico, você está olhando assim, oh meu Deus. Sabe, essa é a parada. Olha o nível de mentalidade. Eu vou tentar parcelar. Era realidade, não era só mentalidade. E já estava na mesa do rei. Só que aquilo para mim, se desse certo, seria o mais incrível da vida. Que loucura. Aí passei para a próxima tela pensando que ia dar a quantidade de parcelas. E apareceu assim, compra aprovada. Que irmão, porque não é você. Falei, o sangue de Jesus tem poder, amor. Falei para Paula, amor do céu, você acredita que passou o cartão à vista, R$135? Nós estamos lascados no mês que vem. Sabe o que eu fui ver? Vou tentar cancelar. Aí descobri que não dava para cancelar. Sabe o que é doido? É Deus abrindo a porta e a mentalidade de Lodebar tentando roubar a nossa vida.
É Deus tentando mudar nosso nível, tentando levar a nossa experiência. E a gente dizendo, não dá, errei. Aí Deus está falando assim, lindo, relaxa, mês que vem nós vamos estar juntos. Relaxa, você vai dar conta, filho, é só trabalhar 2 dias mais. Para de ser tonto, aproveita a oportunidade. Não passava R$14 antes, agora passou 135 à vista. Aproveita o próximo. Essa é a parada. A gente está tentando o tempo todo sabotar porque a nossa mentalidade não acompanha o favor de Deus. Não sei se você está entendendo o que eu quero chegar. Ô lindo, é só para você saber que tem coisas que você vive hoje que para você já é aterrorizante de grande, que já é assustador e que não é nem perto daquilo que Deus vai fazer ainda na sua vida. Ei, meu Deus, eu quero profetizar sobre você que o que Deus está fazendo agora não é nem parecido com aquilo que Ele vai fazer amanhã. Vai ser melhor, vai ser mais extraordinário, vai ser ainda mais assustador. Mas se a sua mente ficar presa em Lodebar, por mais que Deus abra a porta, você não vai entrar por ela. Agora, se você arrancar de você Lodebar, a mesa do rei está te esperando todos os dias, a todo momento, disponível para você viver aquilo que Ele tem para você. Oh meu Deus, isso aqui é para sacudir você de verdade. Sua oração hoje é: Deus, tira Lodebar de mim, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E Deus está dizendo: eu estou tentando faz 6 meses e você ainda está preso. Mas hoje não. A gente estava perdido até agora, agora a gente lembrou quem nós somos. Ô Mefibosete, não esquece que você é neto de Saul, Mefibosete. Não esquece que tem as riquezas do teu pai lá guardada ainda. Aí Davi diz: ei, Mefibosete, tudo que era do teu pai agora é teu. 2 aleluia. Vou falar de novo. Ô Mefibosete, você pensou que você era rejeitado, mas você é herdeiro, tem herança para você. Tem coisas reservadas para você, você não plantou e vai colher. Você não estava preparado, mas estava te esperando. Amém. Desculpa, me empolguei, essa mensagem passou do limite. Jesus, chega, falei demais, bora sair de Lodebar e lembrar porque o Senhor nos chamou para perto. Jesus, obrigado pela chance nova que o Senhor está nos dando. E nós nunca mais ficaremos perdidos. Nós vamos apagar as mentiras que contaram, as escolhas que fizeram por nós. E a partir de hoje vamos fazer novas escolhas. Em nome de Jesus, Pai, nunca mais. Lodebar, nunca mais. Em nome de Jesus. Amém.